Olá, bem-vindos a mais uma aula 2, medindo grandezas. A ciência e a engenharia se baseiam em medições e comparações. Assim, precisamos de regras para estabelecer de que forma as grandezas devem ser medidas e comparadas. E também precisamos de experimentos para estabelecer as unidades para essas medições e comparações. Um dos propósitos da física é projetar e executar esses experimentos. E assim surge o conceito de grandeza física. Mas o que é uma grandeza física? A definição de grandeza física é a propriedade de um corpo que é suscetível de ser caracterizado qualitativamente e determinado quantitativamente. Ou seja, tudo aquilo que pode ser medido chama-se de grandeza. Assim, o peso, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura são grandezas físicas. Nas ciências, medimos cada grandeza física em unidades apropriadas. Fazemos isso por comparação com um padrão. A unidade é o nome particular que atribuímos às medidas dessa grandeza. Desta forma, quando pensamos na área da física, a observação de um fenômeno físico não é completa se não pudermos quantificá-lo, e para isso é necessário medir uma propriedade física. Como ocorre o processo da medida dessa propriedade física? Consiste em atribuir um número a essa propriedade física, e este número é o resultado da comparação entre quantidades semelhantes, sendo que uma delas é padronizada e considerada a unidade padrão. Em princípio, podemos definir a unidade e o seu padrão da forma que quisermos, porém, é importante que pessoas em diferentes partes do mundo concordem que nossas definições são ao mesmo tempo razoáveis e práticas. Agora falaremos das grandezas fundamentais e das grandezas derivadas. Existem muitas grandezas físicas que não é fácil organizá-las, mas felizmente nem todas as grandezas são independentes entre si. A essas grandezas que são independentes entre si chamamos de grandezas fundamentais. Assim, temos as grandezas fundamentais e também temos as grandezas derivadas. As grandezas fundamentais foram estabelecidas em uma convenção a partir do Sistema Internacional de Unidades. E nós temos 7 grandezas fundamentais. São elas: temperatura, a unidade é o Kelvin; comprimento, a sua unidade padrão é o metro, com o símbolo M. Para o símbolo da temperatura, que é o Kelvin, nós temos o símbolo K maiúsculo. Para o comprimento, que é o metro, nós temos o M minúsculo, pois não é nome de pessoa. Para a massa, nós temos o quilograma, que é kg, mas o K minúsculo e G minúsculo. Para a corrente elétrica, nós temos o ampere. Como é nome de pessoa, o símbolo é o A maiúsculo. Para a intensidade luminosa, nós temos a candela, onde o símbolo é o CD. Outra grandeza é a quantidade de matéria. A unidade é o mol e o símbolo é mol. Outra grandeza é o tempo, com a unidade segundo e o símbolo S. Vejamos agora exemplos de grandezas derivadas. As unidades derivadas são obtidas por multiplicação e divisão das unidades fundamentais. Como exemplo, nós temos a aceleração. A aceleração, por definição, é o espaço dividido pelo tempo ao quadrado. Logo, a unidade vai ser metro por segundo ao quadrado. A força, a definição de força é massa vezes aceleração. Como massa é em quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado, logo, nós vamos ter que a força é quilograma metro por segundo ao quadrado, e nós chamamos essa unidade de Newton. Minutos antes, tínhamos falado sobre o Sistema Internacional de Unidades. Vamos falar mais dele agora. Um comitê internacional estabeleceu um sistema de definições e padrões para descrever grandezas físicas fundamentais chamado Sistema Internacional de Unidades. Para expressar as grandezas muito grandes ou muito pequenas, frequentemente encontradas na física, usamos a notação científica, que emprega potência de 10. Nesta notação, nós podemos escrever um número muito grande, como por exemplo 3 bilhões 360 milhões de metros, podemos escrever como seno 3,56 vezes 10 à nona. Já um número muito pequeno, como 0,00000492 segundos, pode ser escrito como 4,92 vezes 10 a menos 7 segundos. Também, por conveniência, quando lidamos com grandezas muito grandes ou muito pequenas, usamos os prefixos da tabela a seguir. Os prefixos são: temos os submúltiplos e os múltiplos. Os submúltiplos é quando nós estamos trabalhando com uma unidade menor do que a unidade padrão, e os múltiplos é quando nós estamos trabalhando com uma unidade maior do que a unidade padrão. Assim, se eu estiver trabalhando com a 10ª parte dessa grandeza, nós vamos ter o décimo. Se eu estiver trabalhando com a 100ª parte, nós vamos ter o centi. Se eu estiver trabalhando com a 1000ª parte, nós vamos ter o mili. Essas unidades são bastante utilizadas. Nós, por exemplo, temos o mililitro, o centímetro, o decímetro, ou seja, esse deci, centi, mili, ou micro ou nano, são prefixos que vêm antes da unidade, ou seja, eu posso ter nanômetro ou, se for outra unidade, como por exemplo litro, nanolitro ou microlitro, mililitro, centilitro, decilitro, mas pode ser utilizado para qualquer
qualquer unidade, como por exemplo nós utilizamos megawatt, gigawatt e assim por diante. Então os múltiplos são assim: quando eu tenho a décima parte, a centésima parte, a milésima parte, a milionésima parte. E se eu estiver trabalhando com uma quantidade 10 vezes maior, ou 100 vezes maior, ou 1000 vezes maior, para 10 vezes maior nós temos deca, para 100 vezes maior, hecto, para 1000 vezes maior, quilo, para 1 milhão de vezes maior, mega, e assim por diante. Muitas vezes, quando estamos trabalhando com a grandeza que está expressa em unidade, é necessário convertermos ela para outra unidade. E uma maneira interessante de fazer isso é a conversão em cadeia. Nesta conversão em cadeia, nós multiplicamos a unidade original por fatores de conversão. Vamos a um exemplo. Um exemplo de fator de conversão: 1 minuto é 60 segundos. Então, a razão entre 1 minuto e 60 segundos vai ser: se eu pegar 1 minuto e dividir por 60 segundos, como 1 minuto é 60 segundos, ou seja, eu tenho 60 segundos por 60 segundos e isso é 1. Ou seja, eu tenho 1 minuto dividido por 60 segundos, essa razão é 1. Então a maneira de converter, utilizando a conversão em cadeia, é a seguinte: se eu quero trabalhar com 140 segundos e converter ele para qualquer outra unidade, a forma de fazer isso é: eu pego 145 segundos é igual a 145 segundos. Então eu multiplico pelo fator de conversão, que vai dar sempre 1. Aqui, por exemplo, eu tenho 1 minuto sobre 60 segundos. Mas eu poderia, por exemplo, ter horas ou dias. Só precisaria saber o fator de conversão. Por exemplo, se eu quisesse transformar esses 145 segundos em dias, então o que eu faria? Eu faria tantos segundos dá tantos dias. E aqui eu cortaria segundo com segundo e teria o resultado em dias, como foi feito aqui para minuto. Ou seja, 145 segundos é igual a 145 segundos vezes 1. Mas quem é o meu 1? É 1 minuto dividido por 60 segundos. Então eu posso cancelar segundo com segundo. Então eu vou ter 145 vezes 1 dividido por 60. Logo, eu vou ter que 145 segundos é igual a 2,4166 minutos, ou é igual a 2,42 minutos. Vamos falar agora sobre algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? Os algarismos significativos de um número são os dígitos diferentes de zero, contados a partir da esquerda até o último dígito diferente de zero à direita, caso não haja ponto decimal, ou seja, haja vírgula, ou até o último dígito, zero ou não, caso haja a vírgula. Vamos a um exemplo. Então eu tenho 3.200, que pode ser representado por 3,2 vezes 10 à terceira. Se eu considerar este número, significa que eu tenho dois algarismos significativos, ou seja, apenas o 3 e o 2. Os dois zeros são descartados. Então eu tenho apenas dois algarismos significativos. Mas isso depende de como eu posso tomar esse valor. Por exemplo, aqui eu tenho 3.200, mas aqui eu tenho 3.200, mais a vírgula no final. Como valor, esses valores são os mesmos, 3.200 e aqui 3.200, mas como algarismos significativos, não. Aqui esse 3.200 ele tem 4 algarismos significativos, que são o 3, o 2, o 0 e o 0. E assim por diante. Aqui nós também temos 3.200,0, ou a gente poderia escrever 3,2000 vezes 10 à terceira. Em ambos os casos nós temos 5 algarismos significativos. Percebam que o valor é o mesmo, 3.200, 3.200 e 3.200. Mas a maneira como se escreve, nós podemos ter algarismos significativos diferentes. Aqui nós temos 2 algarismos significativos, aqui nós temos 4 algarismos significativos e nessa escrita nós temos 5 algarismos significativos. Aqui da mesma forma, eu tenho 32,050 ou 3,205 vezes 10 à quarta. Então eu tenho 4 algarismos significativos. Já nesse caso, eu só tenho 2 algarismos significativos. Os dois zeros à frente não contam. Assim como aqui eu tenho 4 algarismos significativos, pois esses dois zeros à frente também não contam. Então eu tenho 4 algarismos significativos. Mas por que nós falamos em algarismos significativos? Qual a importância? Acontece o seguinte: os instrumentos que utilizamos na medida das grandezas físicas nunca nos permitem obter o valor exato das mesmas grandezas. No processo de medida existe sempre uma margem de erro, portanto as medidas sempre têm uma certa dose de imprecisão. Embora o valor exato não seja conhecido, podemos estimar os limites do intervalo em que ele se encontra. O cálculo da incerteza associada a uma medição permite avaliar o grau de confiança nos resultados obtidos. Desta forma, o número de algarismos significativos de uma grandeza medida ou de um valor calculado é uma indicação da incerteza, ou seja, por isso que nós escrevemos e nós falamos em algarismos significativos. É uma forma de saber a incerteza da medida.
Vejamos como proceder com as operações matemáticas com os algarismos significativos. Regras de adição e subtração. Como nós fazemos para adição e subtração? Adição e subtração é válida a mesma regra. Vejamos uma operação com esses algarismos significativos. Então aqui eu tenho 5,21 menos 5,1. O resultado expresso foi 0,1. Como isso aconteceu? Como é que eu devo proceder? Qual é a regra da adição e da subtração? A regra aqui é bem simples. Aqui eu tenho 2 algarismos após a vírgula e aqui eu tenho um algarismo após a vírgula. Então, este é o meu valor mais impreciso. Então, eu vou sempre utilizar esse valor como referência. Ou seja, aqui eu tenho um algarismo após a vírgula. Então, aqui eu posso descartar, já que eu tenho 2 algarismos após a vírgula, eu posso descartar esse 1. Ou seja, é como se eu tivesse 5,2 menos 5,1. E assim eu tenho o valor de 0,1. Ou seja, na adição e subtração, eu vou sempre usar o valor de menor precisão. Já nas regras de multiplicação e divisão, acontece o seguinte. Observem, nessa multiplicação, eu tenho um número com 3 algarismos significativos vezes um número com 4 algarismos significativos. A regra é a seguinte, como resultado final, eu vou ter a quantidade de algarismos daquele número que tem a menor quantidade de algarismos significativos. Ou seja, aqui é 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4. Então, eu vou ter que expressar o meu resultado final com 3 algarismos significativos. Observe que nessa operação, que nós temos uma multiplicação e uma divisão, aqui eu tenho 2 algarismos significativos, aqui eu tenho 4 algarismos significativos e aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Então, considerando o que já foi dito, eu tenho 2, 4 e 3. Então, o resultado tem que ser expresso com apenas 2 algarismos significativos. Ou seja, toda essa multiplicação com essa divisão deu esse resultado, mas eu tenho que expressar com apenas 2 algarismos significativos. Então, vou representar como sendo 280, que pode ser representado como 2,8 vezes 10 ao quadrado, ou 28 vezes 10. E assim nós temos apenas 2 algarismos significativos. Vamos a um exemplo. A balança da figura abaixo está graduada em quilogramas. Qual é a massa do pacote colocado sobre o prato da balança? Quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso? Vamos à solução. Observando que cada divisão corresponde a 0,1, concluímos que a massa do pacote está compreendida entre 2,4 e 2,5 kg. De fato, nós temos que o ponteiro está entre 2,4 e 2,5 kg. Avaliamos então a massa do pacote em 2,45 kg. Note que os algarismos 2 e 4 são corretos e que o algarismo 5 é duvidoso. Observe novamente, eu tenho certeza que é 2 kg e tenho certeza que tem 400 gramas. Agora, se eu tenho 450 gramas, é uma dúvida. Aqui eu não posso afirmar, então a única certeza que eu tenho é que esse pacote de tomate tem um pouco mais de 2 kg e 400 gramas. Então a resposta é a seguinte, esse pacote pesa aproximadamente 2,45 gramas, onde 2 e 4 são os algarismos corretos, porque eu tenho certeza, e 5 é o algarismo duvidoso, porque eu tenho dúvida desse valor. Encerramos essa aula por aqui, muito obrigado e até a próxima.